abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Vamos refletir nessa palavra, irmãos. O que o Senhor está dizendo aqui, busque ao Senhor, porque Ele está por perto. Clame a Ele, porque Ele está por perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o seu Deus, pois Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o seu Deus, porque Ele dá de bom grado o perdão. O nosso Deus, Ele dá de bom grado o perdão. Pois os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Os seus caminhos não são os nossos caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e eles não retornam para lá, sem que antes regue a terra, faça-la brotar e florescer. Assim também, e produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a minha palavra. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito pelo qual eu a enviei. E o tremendo de Jeremias aqui, que no versículo 12 ele fala assim: e vocês sairão em júbilo. E vocês sairão em júbilo. E serão conduzidos como? E serão conduzidos em paz. E os montes e as colinas irromperão em cântico diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Baterão palmas. Imagina o quão tremendo é essa palavra. O quão tremendo é essa palavra. No Salmos 47:1, a palavra fala assim: batam palmas todos os povos, clame a Ele com vozes de júbilo. Vamos dar um salva de palmas para Jesus? Batam palmas todos os povos, clame a Ele com vozes de júbilo. Batam palma todos os povos, clame a Ele com vozes de júbilo. Cadê as vozes de júbilo? Cadê as vozes de júbilo? Caleb não está aqui hoje, mas será que só o Caleb tem vozes de júbilo aqui? Amém? Louvado seja o Senhor. Pai, nesta manhã eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço pelo sacrifício na cruz. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício que tu fizeste nesta cruz, no qual hoje eu tenho livre acesso ao Pai, onde os meus pecados foram perdoados ali por ti, Pai querido, através do teu sacrifício. E eu te agradeço de todo o meu coração e com todo o meu ser. Entrego a palavra que vai ser ministrada hoje na tua presença, Pai. Faça o teu querer e a tua vontade. A palavra é tua, teu é o querer. Faça-se conforme te aprover, Pai. A revelação é de ti, Pai querido. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém? Vamos começar ministrando a palavra Gênesis 12. Gênesis 12. Gênesis 12, 1 ao 4. Em Gênesis 11, no último versículo de Gênesis 11, diz que Terá, o pai de Abraão, havia morrido. E ele estava ali, se encontrava ali no meio da sua parentela, da sua casa, né? E no primeiro versículo de Gênesis 12, o Senhor vai ter com Abraão e fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e o amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. O outro capítulo que a gente vai ler, o outro livro, está em Gálatas 4, 21 ao 26.
é Pedro, o apóstolo Paulo, fazendo aqui um pequeno resumo sobre essa caminhada de Abraão. Gálatas 4, 21 ao 26. Diga-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como alegoria, uma ilustração, Paulo dizendo. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Amém? Louvado seja o Senhor. Esta manhã eu convido os irmãos a fazerem uma viagem. Uma viagem onde ela pode ser curta, pode ser longa, ou uma viagem para a eternidade. Isso vai depender do coração de cada um. Como cada um vai receber essa palavra. Como cada um vai aceitar a revelação do Senhor no seu coração. Talvez não seja uma palavra muito pregada, muito fácil de se falar. Para mim, eu estou falando sobre ela porque ela tem trabalhado na minha vida já há um bom tempo, né? Então, a revelação vem do Senhor. Alguém lembra aqui de alguma palavra que eu preguei? Pode falar qual? Irmãos, está mal. Fiquei triste agora, magoei. Vou ter que procurar um terapeuta. Alguém lembra pelo menos a palavra que o pastor Alessandro pregou no domingo passado? Nossa, pastor Alessandro, vamos ter que procurar um psicólogo para nossas vidas, porque magoou, né? Feriu. É triste. Aleluia, glória a Deus. É só uma brincadeira, irmãos, mas o Senhor vem ministrado ao meu coração. Não sei se os irmãos lembram, eu já falei assim, nova criatura. Já falei sobre nova criatura. Falei que o Pai é bom. Já falei fatos e verdades. E tudo isso, resumindo, é um resumo de identidade. Identidade. O Sami já pregou uma vez aqui sobre identidade. Lembra, Sami? Ou também está esquecido? Essa ele lembra. Amém? E, resumindo, a maioria delas tem ministrado no meu coração sobre identidade. Olhando hoje para os nossos dias de hoje, nós vemos jovens, crianças, adolescentes, até adultos. Nós mesmos, né? A gente não conhece a nossa identidade. Desconhecemos a nossa identidade. E se a gente olhar para a Bíblia, desde a criação não foi diferente. Não foi diferente essa questão de identidade. Porque o homem estava ali no Éden, Satanás vai lá ter com o homem, e uma das questões que ele coloca ao homem é a respeito de identidade. O que é que Deus falou para ti? Tal, tal, tal. Ah, então ele disse que se você comer isso... Não, se você comer isso, você vai ser isso. Você vai ser aquilo. E o que aconteceu? A mulher tirou os olhos e olhou para onde? Para a árvore. E ela viu que a árvore era boa, era frondosa. Realmente, eu posso ser mais do que isso. Eu posso ser um Deus. Que Satanás fala para ele, fala assim, olha, como que você vai ser igual a Deus? Você vai ser igual aos deuses. E ela olha para a árvore e ali o homem peca, né? E não foi diferente com Jesus. Jesus, quando ele vai ali para o Jordão para ser batizado por João, e ali no batismo de João vem o Espírito Santo sobre ele, e a palavra diz que ouviu-se uma voz do céu. Então, ouviu-se, o verbo está dizendo ali que todos que estavam ali ouviram uma voz do céu. Onde Deus revela, este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer, muita alegria. E ele é conduzido ao deserto. E uma das coisas que Satanás faz com Jesus é exatamente questionar a sua identidade. Se tu és o filho de Deus, se é tudo isso que ele diz, quem somos nós?
eu sou? Quem tu és? Né? Ele tenta o homem no jardim e o homem cai. Ele tenta o filho dele no deserto e ele não cai. Vocês estão percebendo a diferença? O homem estava ali no jardim, ele tinha tudo. Era abençoado de todas as formas, o próprio Deus estava com ele. E ele é tentado e ele cai. O outro está onde? Num deserto, num lugar de sequidão. E ele é tentado e não cai. Amém? Irmãos, é algo que ele vai tentar tirar de nós, se nós não tivermos certeza da nossa identidade. A questão aqui é, você sabe quem você é? Nós temos noção de quem realmente nós somos? Vamos olhar para a geração hoje. A quem é que nós estamos nos identificando? Porque eu sou mãe de 3, né? E quando eu falo que essa palavra tem trabalhado no meu coração, e eu não estou falando só de adolescentes, jovens e adultos, mas nós vemos uma geração que está caminhando, onde não tem identidade própria. Vive imitando o ídolo, a forma como eles andam, a forma como eles vestem, tudo que está na moda, tudo que está isso. E a tendência deles é caminharem, imitarem aquelas pessoas que eles admiram. E não é só jovens, adolescentes, não, mesmo adultos. Ah, está na moda isso agora e tal e tal. Você vê uma geração toda igual, sem identidade. Sem identidade. Porque muitas vezes nós olhamos para alguém que está lá na mídia e queremos imitá-los. Dançar igual ele, se vestir igual ele, se parecer com eles, ser igual ou o mais possível parecido com eles, com aquela pessoa. E esquecemos que aquela pessoa, ela só está sendo ela mesma. Ela só está sendo ela mesma, ela está sendo ela, o seu autêntico eu. Porque ela está revelando a sua identidade. Eu tenho a minha identidade, você tem a sua identidade. Irmão, devemos aplaudir os outros, mas não devemos nos esquecer da nossa identidade. Na vida há um desafio de não sermos influenciados. Nós estamos aqui para sermos influenciadores. Amém? Porque cada um de nós temos um chamado. E o meu chamado é diferente do pastor Pedro, da pastora Mônica, do pastor Alessandro. Cada um tem um chamado. A visão é a mesma. A visão é a mesma, mas o chamado é diferente. Amém? Nós caminhamos para uma geração das massas, onde não existe quase mais ninguém original, autêntico, mas cópias. Geração que se veste igual, anda igual, fala igual, e que se você não entrar na mesma, você está démodé, você está fora de moda, você está ultrapassado. É assim que eu ouço. Ah, isso não se usa mais, mãe. Isso não é mais assim. Se você não andar nessa geração, você está fora de moda. Você está ultrapassado. Irmãos, vamos fazer atenção para a gente não perder a nossa identidade. Nós temos uma identidade, vocês sabem disso? Quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem e... Acredito que o destino mais desconhecido do ser humano não é ir a Jerusalém, não é ir a Nova York, não é ir a Dubai, não é ir no Brasil. O destino mais conhecido do ser humano. E tem muitas pessoas que conhecem muitos lugares, que já foram por muitos lugares, mas o destino mais desconhecido do ser humano é a viagem ao seu próprio eu. É viajar para dentro de si. Conhecem todos e todos, mas não conhecem a si mesmo. Não conhecemos a nós mesmos. A nossa cultura, a cultura que crescemos, casa, escola, sociedade, igreja, né, não nos incentiva a nos conhecer. Somos incentivados a conhecer todos, menos a nós mesmos. Nos incentiva a sermos originais, únicos. Crescemos com aquela mentalidade. Olha para a tua prima. Olha para o teu pai. Olha para o teu tio. Olha para a tua tia. Ela já saiu de casa, ela já se formou, ela já fez isso, ela já fez aquilo. A cultura que nós crescemos são assim. Sempre mostrando
o outro, né? E assim, fomos perdendo a nossa identidade. Quem eu sou? Você já se perguntou? Quem eu sou? Será que eu sou um produto do meu pai, um produto da minha mãe, um produto da sociedade, um produto da igreja? Será que eu sei realmente quem eu sou? Será que eu realmente sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou? Na Bíblia nós vamos encontrar vários personagens, não poucos, que levaram um processo para descobrir quem eles eram. Vivemos na era do ouro e da prata, mas nós desconhecemos o ouro e o diamante que tem dentro de nós. Porque nós só olhamos sempre por fora. Em cada um de nós tem um ouro e um diamante. Vamos crescendo e eu tenho que ser assim. Eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser um bom filho. Mas será que é só isso? Será que eu não estou apenas cumprindo as expectativas de outras pessoas? Será que eu estou cumprindo simplesmente a expectativa da minha mãe? A expectativa do meu pai? A expectativa do meu esposo? A expectativa do meu patrão? Vocês já pensaram nisso? E fomos treinados a relacionarmos bem com tudo e com todos, menos comigo mesmo. A elogiar os outros, eu tenho dificuldade nessa parte. Quando recebo elogios. Nós somos treinados a elogiar os outros. Mas, às vezes, quando a pessoa vem te elogiar, vem falar algo para você, você fala, eu não sou tudo isso. Isso não fui eu. Irmão, esquece. Nós temos essa dificuldade, nós temos essa negação. Por que será que a gente tem isso? Né? A sociedade, a nossa cultura nos treina a nunca falar de si mesmo. Não fala de você mesmo. Porque falar de você mesmo é arrogância, é orgulho, é se autopromover. Resumindo, sem querer, fomos treinados a odiar nós mesmos. A omitir os nossos gritos. A não revelar a nossa identidade. E assim milhares de pessoas passaram por essa terra e passarão por essa terra sem se conhecer, sem saber sua verdadeira identidade. Sendo cópia de alguns. Você cuida dos seus filhos, cuida dos pais, cuida dos outros. Mas quando foi a última vez que você olhou o ouro e o diamante que está aí dentro de você? Será que a sociedade tem te convencido que em ti não há nada de bom? Que só o teu primo, o teu tio, o não sei quem lá que é um gênio? Você não é um gênio também? Nataniel, certa feita, ele falou assim: que coisa boa poderá vir de Nazaré? Será que nós não estamos com o mesmo espírito de Nataniel? Olhando para o lugar, olhando ali para o ambiente. Que coisa boa pode vir de Nazaré? Incrível, né? Será que a gente não está com esse mesmo espírito? Lembra de Davi? Quando o profeta foi lá à casa de seu pai? E o seu pai reuniu todos lá de boa aparência e tudo. E Samuel vai e ele, não, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Tu está vendo a aparência. Eu vejo de outra forma. Então, quem nós somos? Né? Nós vivemos... será que estamos vivendo uma identidade para mostrar aos homens? E aqui entra uma questão que acontece muito, a questão do bullying. As pessoas não se conhecem. Vive para identificar os outros. Se você não é parecido com eles, aí acontece essa questão. Mas hoje eu creio que podem fazer o que quiser com você, que nada vai te atingir. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer essa viagem. Quem está disposto a fazer essa viagem aqui? Eu estou dentro. É uma viagem que é necessário coragem para fazer ela.
Mas o nosso Deus diz que Ele não nos deu espírito de medo e nem de covardia, mas de coragem e ousadia. Ousada eu sou. Amém? A coragem é Ele que vai me dar. A ousadia eu estou indo. Amém? Mas para essa viagem, precisamos da direção certa. Você sabia que existem muitas pessoas querendo chegar ao destino com a direção errada, com o mapa errado? Tem muitas pessoas querendo chegar num lugar com o mapa errado. Tem gente, né, que está seguindo o mapa da escola, o mapa do pai, o mapa da mãe, o mapa dos amigos. Irmãos, devemos aprender com os nossos professores. Mas nós não devemos deixar ele nos limitar e definir quem nós somos. Nós devemos amar os nossos pais. Mas nós somos uma surpresa para os nossos pais. Nós somos mistério de Deus. Às vezes o meu pai está querendo que eu seja uma médica, uma psicóloga, e eu amo matemática, que não é o meu caso. Né? Às vezes o meu pai está querendo que eu seja isso ou aquilo, mas eu amo outra coisa, eu sou um mistério. Eu sou mistério de Deus. Então eu não posso andar com o mapa dos outros. Eu tenho que amar os meus pais, eu tenho que aprender com os meus professores, eu tenho que amar os meus amigos, mas eles não devem me limitar. Eles não devem me definir quem eu sou. Quem me define é quem? Quem define vocês? É Deus. É Deus, né? Você é uma surpresa para o teu pai, para a tua mãe. Talvez, né, eles queiram que você seja muita coisa e você é outra. Você não está nem aí porque eles estão querendo que você seja. Talvez a coisa mais misteriosa, talvez não, certeza absoluta, que a coisa mais misteriosa que passou nessa terra, em primeiro lugar foi Jesus e depois somos nós. Sem mais nada. Digo aos irmãos, se aqui hoje alguém fizer essa viagem, se encontrar, eu tenho certeza, em nome de Jesus, que essa nação, esse ministério não será mais o mesmo. Amém? Porque é impossível você ir mais alto. Você mudar de nível sem saber quem você é. Você já fez essa pergunta? Quem eu sou? O que eu carrego? Qual a minha origem? Qual o meu destino? Por que eu sou assim? Por que isso me frustra? Por que eu ando assim? Por que eu falo assim? Por que eu dou essas gargalhadas assim, né, Marília? Porque esses são os meus pais. Por que eu nasci com esse cabelo? Por que eu tenho esses olhos? Por que eu tenho essa cor? E falando da minha cor, essa é uma coisa que eu sou bem resolvida na minha vida. Essa é uma identidade que o inimigo pode tentar, mas o Senhor me esqueceu um pouquinho no forno e eu agradeço por isso. Não tem problema nenhum com ela, né? Por ter ficado um pouquinho mais passada. E, às vezes, essa questão de ter uma cor diferente é porque os negros não sabem o poder deles. Se você for estudar a questão dos negros, vocês sabem até que as teclas do piano preta e branca têm um significado? Sabe, Pedro? Não sabe? Vai estudar sobre as teclas do piano, porque são pretas e brancas. Né? E os negros têm um poder tão grande, uma força tão grande. É por isso que eles foram escravizados a vida inteira. Você sabe que na África, onde tem mais os centros de umbanda, disso e daquilo, por causa da força deles? Eu sou feliz, gente. Eu já estou vivendo meio século. Cadê as minhas rugas? Olha, coitada de vocês, estou feliz. Não tem idade que eu estou tão cheio de rugas. Amém por isso. Quando eu falo assim, eu tenho 50 anos, a pessoa falta cair de costa. 50 anos? Sim, graças a Deus. Tem gente que não viveu o que eu vivi. E eu estou vivendo agora. Amém? E às vezes eu chegava nos lugares e as pessoas se afastavam de mim. Eu falei, pode ficar tranquila, aqui não desbota. Aqui é original, não pega. Não pega de jeito nenhum. Né? Porque eu sempre resolvida com a minha questão. Eu não gosto desse negócio de consciência negra, coisa. Não. Se você sabe quem você é, pode falar o que quiser, isso não vai te diminuir. Eu já tive várias vezes questões onde eu passei
em filas de banco, em vários lugares. O que esses cabos... Em Portugal, um dia, eu ri tanto, que eu dei crise de riso. Uma senhora falou assim para mim, eu não sei o que esses cabo-verdianos vêm aqui fazer, tomar conta do nosso país e não sei o que mais lá. Hã? Aí o senhor do caixa falou, todo preocupado. Eu falei, não se preocupe. É um orgulho ser uma cabo-verdiana. Eu desculpo lá, mas eu sou brasileira. E ele riu. Né? Porque essa questão, gente... Eu tinha minhas filhas, nasceram minhas filhas, elas nasceram em Portugal, e eu com um carrinho de bebê de gêmeos, elas branquinhas, dos olhos verdes, careca. Eles olhavam para mim e falavam assim, você a ama? Eu falei, sou a ama. E eu cuidava de uma outra menina que ela andava comigo e ela ficava brava, ficava chateada quando falava. Eu falei assim, mas eu sou a ama delas. Uma mãe é uma ama. Não se preocupe com isso. Porque a sociedade... Às vezes tenta, mas seja feliz. Deus te fez assim por um propósito. Para que eu vou ficar me irritando com alguém que me chama sua preta? Eu sou mesmo. Por que eu vou me irritar com isso? Às vezes meu marido fica chateado quando chama ele de brazuca. Eu falei, mas tu é o quê? Tu é luxemburguês? Se orgulha, você é um brazuca. Sabe, assim, uma coisa... que se você não se vestir, você não saber quem você é, qualquer coisa vai te ofender. Né? É difícil essa questão. Eu tenho uma questão com Deus, onde eu não quero que os irmãos se chateiem, não sintam vergonha por causa disso. Eu estou falando de mim, daquilo como Deus trabalhou na minha vida, como Deus tem trabalhado. Né? Eu já tive vontade de fazer tatuagens, de ter piercing, de ter um monte de coisa. Mas depois que eu conheci Jesus, eu... não me incentivei mais por isso. E há poucos dias atrás, as meninas colocaram essa questão em casa. Mãe, por que a senhora não faz uma tatuagem? Por que a senhora não usa piercing, filha? Essa é uma questão que Deus falou comigo. Isso sou eu e Deus. Deus não trabalha na minha vida de acordo com o que Ele trabalha na sua vida. Amém? Eu, quando... já tive vontade, não fiz. Sei nem porquê, né? Mas Deus sabe... quando eu vejo no Cântico de Moisés, que Moisés fala que nós somos obra-prima do Criador. E eu sou muito detalhista. E quando eu vou para as obras-primas, eu vejo um Caravaggio, eu vejo um Leonardo da Vinci, eu vejo um Kandinsky, eu vejo um Van Gogh, eu vejo um Rembrandt, eu vejo essas obras-primas de valor inestimável. E eu me sinto assim. Eu me sinto essa obra-prima. Então eu fico pensando, se alguém vai lá na Mona Lisa e mete uma tinta permanente nela, como é que ficou aquela obra? Isso foi Deus trabalhando na minha vida. Não significa que Ele vai trabalhar na sua vida desse jeito. Não significa que com você seja a mesma coisa. Nós somos diferentes. Não tenha vergonha se você fez ou deixou de fazer. A palavra diz que em Cristo não há circuncisão. O que você fez ou deixou de fazer não interessa. O interessa é que nós somos o quê? Novas criaturas. Nós somos novas criaturas em Cristo. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus vai te dar o entendimento, a revelação. Amém? Você é um diamante aqui nesse lugar. Muitas vezes a religião diz assim, seja humilde. É como se ela dissesse, você não é nada. Finge que você não tem brilho. Seja igual a Jesus. Mas quem era Jesus? Humilde ele era, certeza. Obediente também. Mas também nosso Jesus falava assim, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o caminho. Né? Certa feita os fariseus quiseram apedrejá-lo, porque ele afirmou ser igual a Deus. Ele afirmou ser igual a Deus. Irmãos, às vezes é mais fácil imitar alguém do que percorrer o caminho da originalidade. Ser original é um caminho que todos os dias a gente tem que pagar um preço. Para você ser quem você é. Temos que pagar um preço. É por isso que muitas vezes nós vemos na arte, na poesia, na música, cópias. Não há mais quase nada original. O Pedro sabe disso, né, Pedro? A maioria são cópias que estão por aí.
Não há mais aquela originalidade, né? Cada pessoa tem o seu potencial. Se eu não tenho a tua cara, eu não posso ser você. Se eu não tenho as suas digitais, eu não posso ser você. Como é que eu quero ser você se eu não tenho a tua cara? Ainda bem, né, pastor, que não tem a minha, né? Aleluia. As rugas? Oh, glória. Eu sou única. Ninguém anda como eu. Ninguém fala como eu. Ninguém ri como eu. E nem faz palhaçada também. Toda nervosa fazendo palhaçada. Como eu. Amém? Para ser original, muitas vezes nós temos que... Eu não posso acreditar nem em sentimento e nem em circunstâncias. Para a gente ser original. Eu estou sentindo isso. As circunstâncias estão me levando para aquilo. Para ser original, a gente não pode acreditar nessas coisas. Né? Davi, disse que ele vivia, que o Senhor o tirou de onde? De trás das malhadas. As malhadas era aquele tipo de coisa de gado que não tinha valor. O valor que tinha era as brancas ou pretas. As malhadas não tinham valor. E o Davi fala que Deus tirou ele de trás das malhadas. Muitas vezes, irmão, aquele quintal, onde tem uma pessoa ali, que tem um pai alcoólatra, naquele quintal, muitas vezes, que tem uma mãe que é prostituta, naquele lugar onde a pessoa foi abandonada, sofrida, Deus tem um rei ali naquele lugar. Deus tem um rei naquele lugar. Deus não vê como o homem vê. Muitas vezes nós vemos o quintal lá do vizinho. E vemos a mãe prostituta. Vemos aqui, aquilo ali não pode sair nada de bom. Às vezes o maior gênio do mundo está ali naquele quintal. Sai daquele quintal. Deus não vê como o homem vê. Por isso que nas Escrituras Sagradas, as maiores figuras eram pessoas improváveis. Mas eram improváveis para o homem, não para Deus. Né? Porque Deus não vê como o homem vê. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. O caminho dele não é o nosso caminho. Você sabia que você pode estar se sentindo fraco e você ser forte? Que você pode achar que é apenas um seguidor e você ser um líder? Você achar que você é um bebê e Deus te levar para libertar nações? Por isso que nós não devemos confiar nos nossos sentimentos e nem nas circunstâncias. Às vezes você está lá no quintal, numa circunstância que ninguém acredita. Às vezes você pode estar se sentindo fraco. Mas Deus é aquele que nos fortalece. O grande problema pelo qual muitas vezes não avançamos são os falsos heróis. Na vida nós temos, principalmente nesse mundo onde nós vivemos hoje, temos muitos heróis. Mas esses heróis que a gente vê aí, eles querem ser aplaudidos. Eles precisam de aplauso. Mas não querem que você seja aplaudido. Eles querem que você o honre, desde que você fica no anonimato. E um líder não é isso. Um herói não é isso. Um herói, ele te leva a descobrir o tesouro que há em ti. Onde eu cheguei, você também pode chegar. Isso é um herói. Vamos falar do nosso herói Jesus? Ele disse, as obras que eu faço, vocês farão maiores ainda. Eis que vos dou poder e autoridade nos céus e na terra. E em meu nome vocês expulsarão demônio, vocês farão isso, vocês farão aquilo e nada vai vos acontecer. Isso é um herói. Ele quer te tornar igual a ele ou maior do que ele. Descobrir o que tem dentro de você, não só no nível dele, mas talvez maior. Isso é ser um herói. Os heróis que nós vemos terrenos hoje, eles querem aplauso, eles querem honra, mas desde que você fique no seu lugar. Eles não te levam junto com ele. Amém? Amados irmãos, se nós descobríssemos quem verdadeiramente nós somos, dificilmente
é quase impossível você idolatrar outras pessoas. Você vai admirá-los, você vai aplaudi-los, mas você não vai idolatrar eles. Você vai saber que ele é um ser humano, igual a você, que tem uma identidade. Ele tem a sua e você, ele tem a dele e você tem a sua. Quando a gente descobre que nós verdadeiramente somos. Você acredita que até o universo, a natureza, clama por essa descoberta nossa? Vamos lá em Romanos 8:19. Romanos 8:19. Romanos 8:19 fala assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. É como se a natureza estivesse impaciente, à espera, para que a gente seja revelado. Vocês não são só isso. A natureza aguarda com impaciência o universo. Quer que a gente se revele, que a gente se descubra quem nós somos. Isaías 55, no versículo 12, fala que vocês sairão daqui em júbilo. E andarão em paz. Os montes e as colinas irromperão em louvor. E as árvores do campo baterão palmas. Baterão palmas, é isso. Que hoje, se você descobrir quem você é assim que você vai sair ali fora e vai ver as colinas. Você vai ver as árvores do campo batendo palmas. Amém? Irmão, se você acha que o pastor Alessandro, a pastora Mônia, o pastor Pedro, a Keila, tem acesso mais direto a Deus do que você, eu vou pedir desculpa pela palavra, mas você não é filho, você é escravo. E essa palavra é para você e você precisa de ajuda. Eu, o pastor Pedro, a pastora Mônia, o pastor Alessandro, o Hélito, seja lá quem for que esteja aqui, não tem mais acesso direto a Deus. Não. Se você pensa, eu vou lá porque aquela pessoa tem acesso direto a Deus. Você não é filho, você é escravo, você precisa ser liberto, você precisa de ajuda. Amém? A tua vida, irmão, não depende do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, dos teus filhos, do teu pastor. Deus nos criou de tal modo que ele disse, eu não posso arriscar o futuro dessa pessoa em outra pessoa. Em outro homem. 1 Coríntios, acho que é no versículo 10, no 9, fala assim, que todo aquele que esteja de pé, cuidado para que não caia. Então Deus nos criou de tal modo que ele não pode arriscar o meu futuro em outra pessoa. Ele nos criou de tal forma que quem te deixa, quem te abandona, quem te humilha, não é você que sai a perder. É quem te deixa, quem te humilha, quem te abandona, é que está a perder. A estrutura que Deus nos fez é tão grandiosa, é tão esplêndida, tão maravilhosa, que quem te humilha está te exaltando. É uma estrutura que nós não temos noção. Às vezes você vai pedir algo para Deus que você tem capacidade de fazer. O pastor Pedro, numa das pregações dele aqui, ele falou que todas as nossas orações são respondidas. E é verdade. Você sabia que são respondidas? Você pede a Deus amor, ele vai te mandar uma circunstância onde você tem que ir descobrir que o amor já está em você, você só tem que trabalhar ele. Você pede a Deus coragem, e Deus vem com uma situação para mostrar para você que a coragem já está aqui, você só precisa trabalhar ela. Todas as nossas orações são respondidas. Só que você pede coragem e acha que Deus, a coragem. Mas aí quando você passa por uma situação para você exercer essa coragem, você começa a blasfemar, você começa a murmurar. Quando você pede, automaticamente tudo isso já está dentro de você. Você só precisa descobrir esse tesouro, esse diamante que há. Amém? Sabia que no passado, sempre que uma monarquia tomava outra nação,
uma das prioridades deles era destruir a identidade. Tirava a língua deles, vocês têm que falar a nossa língua. Tirava a cultura deles, a cultura agora é a nossa. Tirava os hábitos deles, os hábitos agora são os novos hábitos. E o que acontecia com essa nação? Eles acabavam se tornando o quê? Escravos. Escravos daquela monarquia que tomou eles, né? E sabe o que é escravidão? Escravidão é eu não saber quem eu sou. Escravidão é você não saber quem você é. De onde você veio. O que você carrega. Qual é o seu propósito. Isso é escravidão. Agora vamos começar a meditação. Agora vai começar a palavra, amém? No texto que a gente leu, Abraão, no versículo 12, o Senhor pede para, no capítulo 12, no versículo 1, o Senhor fala para Abraão. Abraão, sai dessa terra, sai do meio da casa do teu pai, sai dessa parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Abraão estava ali na Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma das províncias mais ricas que tinha. E ele faz aquela transição. Era para fazer aquela transição da Mesopotâmia, de um lugar próspero, de uma nação próspera, para uma nação Canaã, que era uma região pobre, era uma região... Como é que se fala quando fala hoje? É subdesenvolvida. Assim era Canaã. Era mais fácil Deus fazer ele grande, poderoso, na Mesopotâmia, do que lá em Canaã. Ou será que não? Então, que viagem é essa? Que Deus chamou Abraão, uma viagem para uma terra que eu vou te mostrar. E essa palavra, principalmente, eu ouvi de um rabino, que ele estava ministrando essa palavra sobre essa saída de Abraão. E o rabino fala que na Torá, no original hebraico, quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da casa do papai, sai da casa da mamã, e vá para a terra que eu te mostrarei. Ele fala assim, Abraão, sai daí e entra para dentro de ti, Abraão, que eu vou te mostrar o potencial que eu tenho em ti. Essa foi a jornada de Abraão. Essa foi a jornada do povo que saiu do Egito. Abraão, sai da tua terra, sai da casa da mamãe e vá para dentro de ti, Abraão. Né? Foi uma jornada do autoconhecimento. Uma jornada para ele conhecer quem ele era. Eu vou te levar... Deus fala, eu vou te levar numa jornada que você vai descobrir que você não é quem você pensa que é. Porque, para falar a verdade, não fazia sentido. Riquezas, glórias terrenas. Deus, riqueza, glórias terrenas. A glória e a riqueza de Deus é diferente daquilo que nós imaginamos. Nós somos a riqueza do ouro e da prata que a gente vê, mas não vê o ouro que está dentro da gente. Né? Mas Deus mostra a Abraão que a prosperidade e a riqueza dele não dependia do lugar, mas dependia dele, Deus. Onde tu colocar a planta dos pés, ainda que haja fome, ainda que haja sequidão, nesse lugar, mas por causa de ti, do que tu carregas, será frutífero. Lembra, Abraão ele estava ali casado, dentro da casa do papai, dentro da casa da mamãe, né? Mas havia um potencial dentro dele, onde Deus fala, vai, depois fala assim, eu te farei grande, eu vou te fazer impactar nações, Abraão. Impactar nações de todo mundo. Abraão, ele entra nessa jornada e em certo momento ele se envolve com quem? Com Agar. Depois do conselho da esposa. Foi o que a gente viu em Gálatas 4. E Paulo, guiado pelo Espírito, ele revela essa trajetória de Abraão, né? E então aqui em Gálatas, Paulo fala do estado de Abraão. Fala que Sara era livre. E ele foi ter com quem? Com a escrava. Paulo chega a dizer que isso aqui de Abraão é usado como alegoria, uma ilustração
do estado em que Abraão estava e de como sua esposa o via. Né? Na verdade, o envolvimento dele com Agar projetava o estado como ele estava por dentro. A Bíblia diz que Sara era livre e ele vai ter com a escrava. Reflexão. Vocês já viram pessoas que têm tudo para ser livre e preferem ficarem escravas? Tem pessoas que têm tudo para ser livre, mas ficam escravas de uma situação, escrava de um problema, escrava de pessoas. Qual é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem da cruz? Cristo já fez. Ele já nos redimiu. O preço já foi pago por essa escravidão. Amém? E esse era o estado de Abraão. Deus o via como pai de multidões. Ele era um rei aos olhos de Deus. Mas só ser um rei aos olhos de Deus não basta. Não é suficiente. Se você continua como escravo. Lembra da jornada do povo do Egito? O Senhor os tirou do Egito para uma terra onde manava leite e mel. Era um caminho, poderia ser um caminho fácil, mas o Senhor os conhecia. O Senhor queria tirar aquela escravidão deles. Queria libertar eles. E falava constantemente, vou levar para vocês uma terra onde mana leite e mel. E o mais engraçado disso é que quando você medita na palavra, que medita que o povo, eles murmuravam por tudo e por nada. Dos versículos da Bíblia, quando fala da trajetória do povo, que mais me choca, é eles falar que eles lembravam das cebolas e dos alhos do Egito. Lembrar das cebolas e dos alhos do Egito. É mesmo assim triste. Deus estava com ele ali praticamente se mostrando numa coluna de fogo, numa nuvem. Nada faltava para eles. Às vezes eles murmuravam tanto que mesmo Deus chegou para Moisés. Moisés, por que clamas a mim? Eu já te dei tudo, está dentro de ti. Vocês têm uma terra que mana leite e mel dentro de vocês. Por que clamas? Por que estão chorando pelos alhos e cebolas do Egito? Mas eles saíram do Egito, saíram da escravidão, mas a escravidão continuava dentro deles. E eles se perderam naquele deserto. É essa viagem que o Senhor nos chama a fazer. Todos os dias, essa viagem do autoconhecimento. De saber que nós temos uma terra que mana leite e mel dentro de nós. Saber que temos reis, governadores dentro de nós. E que muitas vezes eu tenho que sair da casa do papai, da casa da mamãe. E vir para a casa do pai, para a casa do oleiro. Amém? Minha pergunta é, aliás, a pergunta que o pai faz com cada um de nós. Como é que você se vê? Como é que você se vê? Será que você se vê como abandonada, desprezada, amargurada, azarada, que nada dá certo? O povo, quando fazia isso com Deus, era como se deixasse Deus impotente. Tudo que Deus fazia para eles não era suficiente. E quando nós nos vemos assim como amargurada, como azarada, como a abusada, tudo que Deus fizer parece que não é suficiente. Deus fala a Abraão, sai daí. Eu vou te levar numa jornada onde você não será mais o mesmo. Muitas vezes nós não entendemos essa jornada. Muitas vezes nós estamos nessa jornada e vamos passar por dificuldade, por momentos que são menos bons e tudo, e a gente achar que Deus não está na situação. E muitas vezes é Deus nos levando a nos conhecer, a saber quem nós somos, a extrair de nós aquilo que Ele já colocou em nós. É Deus nos levando a outro nível. Essa viagem ela é tão importante para a nossa jornada, que houve um movimento, algum tempo atrás, aliás, esse movimento já tem muitos anos, que surgiu um movimento não só nas igrejas, mas por todo lado, o movimento da autoestima. Começou a pregar não só na igreja, livros que falavam sobre autoestima, que o homem tem isso, e usava da visibilidade que você pode, que você é isso, que você é aquilo, e colocava o homem como centro. Eu sou importante.
e levava o homem a se amar, acima de todos e de tudo. De maneira que ele era o centro. Alguns usavam até a Bíblia para convencer o homem a se autopromover. Mas, irmãos, essa viagem na qual nós vamos com Jesus é diferente. É muito diferente. Totalmente diferente. Quando você entra para dentro de você mesmo, a primeira coisa que morre é o eu. Eu só posso alguma coisa porque é Ele que me fortalece. Cristo em mim é a esperança da glória. É uma viagem totalmente diferente. Totalmente diferente. Você descobre que a essência não é você, a essência é Cristo. E essa essência é libertadora. Liberta de mim mesmo. Liberta de eu querer parecer com outras pessoas. O Velho Testamento, ele nos levava muitas vezes os homens a se sentirem pequenos, insignificantes, aprisionados, medrosos. Eles não queriam nem ver Deus. Falou, Moisés, vai tu, porque eu não... E na jornada de Abraão, Deus foi quebrando toda aquela cultura dele. Foi quebrando, foi quebrando. A Bíblia diz que Sara era livre. Dela vinha a promessa. Mas aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, Paulo, ele nos revela que chegando à plenitude dos tempos, Deus apresentou a semente do qual ele se referia. Por isso é impossível nós adquirirmos conhecimento pelo nosso esforço próprio. Nós temos que viajar para dentro dessa palavra. É difícil a gente se conhecer por meu esforço próprio. Eu tenho que viajar para dentro dessa palavra. Quem eu sou? Essa descoberta de quem eu sou só foi possível no Novo Testamento. Vocês querem saber quem vocês são? Vocês estão dispostos a descobrir quem vocês são hoje? Vamos então a Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. Quem eu sou? Quem tu és? Gênesis 3, 22. Gênesis 1, 26, Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa imagem, nossa semelhança. Gênesis 3, 22, ele fala assim, então disse o Senhor, Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Um de nós. Engraçado. Depois que o homem pecou, Deus diz que o homem se tornou como um de nós. Quem era que estava na criação? Quem estava na criação? Quem eram os que estavam na criação? Alguém sabe quem era que estava na criação? A Trindade estava na criação. Estava o Pai, o Filho, que João vem falar que no princípio ele era o verbo era e ele era Deus. E o Espírito que diz que se movia sobre a face das águas. Agora o homem peca e Deus fala que agora o homem se tornou não, mas como um de nós. O homem se tornou como um de nós. Então, quem nós somos? Quem é esse um de nós que nós somos? Um deles que nós somos. Está chegando lá, hein, pastor? Está aprendendo a lição. É como se Deus revelasse aqui. Ele deixa de ser como nós e se torna apenas um de nós. E quem é esse um de nós? Porque até hoje ninguém viu Deus. Alguém já viu Deus? Fala aí para mim, gente, também quero ver. Alguém viu o Espírito? Só há um na Trindade. Qual é ele? Lembra que Jesus é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Na queda ele revela, dizendo, hoje o homem é um de nós. A vinda de Jesus à Terra
foi para nos mostrar que nós não temos que lutar para parecer como Abraão, aparecer como Moisés, se parecer como Davi. Como Jó, ninguém quer se parecer, né? Alguém aqui quer se parecer como Jó? Que eu não tenho que me parecer com o meu vizinho, ou com o ídolo tal. Não. Quando Jesus entra em cena, ele veio para mostrar para nós quem nós somos. A importância que nós temos ao Pai. Ele veio para dizer, você não é o teu erro. Você não é o teu passado. Tu és o Filho de Deus. Jesus, quando ele veio, que ele andou sobre as águas, que ele curou, que ele fez milagre, que ele ressuscitou, era uma demonstração do que nós somos capazes. Por isso ele diz, as obras que eu faço, vocês o quê? Farão maiores ainda. Às vezes, na religiosidade, é difícil você aceitar isso. Você aceitar que você é o irmão mais novo de Jesus. Né? Às vezes é complicado. Irmãos, a partir de hoje, nunca mais procure sua identidade, senão em Cristo. Tudo o que ele fez, eu sou capaz de fazer. No mundo, tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Eu não sou um erro. Eu não sou a fracassada, eu não sou amargurada, eu não sou abandonada, eu não sou atraída. Eu sou a imagem e semelhança do meu Pai. Eu sou filha de Deus. E todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. Jesus disse, Pai nosso, meu e de vocês. Diga Pai nosso, porque Ele também é o vosso Pai. E tudo quando perdiras ao Pai, vá ao Pai, fale ao Pai. Quem aqui conseguiu entender essa viagem? Então, quando perguntarem para vocês, quem você é? Você vai responder o quê? Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou um qualquer, eu não sou o meu erro. Se eu não for para cá, eu não sou os meus erros. Porque em Cristo nós somos uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. O meu entendimento tem que se abrir para esse novo. Amém? Eu vou deixar uns 2 versículos para meditação. Está em Romanos 14, 7 e 8. Romanos 14, 7 e 8. E a partir daí eu gostaria que, se o irmão Sérgio pudesse estiver encerrando a live, depois eu vou chamar alguém, as pessoas, para a gente estar orando. Amém? Mas vamos orar. Agradeço por todos aqueles que estiverem na live, que compartilhem essa palavra. O Senhor nos chamou para pregar e de pregar o evangelho a toda criatura. Muitas vezes você só precisa de um clique para levar essa palavra para outra pessoa. Muitas vezes a pessoa está precisando dessa palavra. E você tem o poder de estar aí na sua mão, onde você estiver, compartilhar essa palavra. Não importa. A palavra diz que o Senhor fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele não fala, ide por todo mundo e influenciar as pessoas. Prega a palavra, influência, a revelação é Ele que dá. Amém? Romanos 14, 7 e 8 fala assim. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao... Oh, glória, aleluia. Gálatas 4, no versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra do Senhor essa manhã. Eu espero que
nessa viagem, pelo menos um pouquinho, Deus tem revelado ao teu coração. Amém? Já está encerrado, Sérgio? Louvado seja o Senhor.